O deputado Severo Eulálio, futuro presidente da Assembleia Legislativa, fala sobre as expectativas e o futuro no comando da Casa. É uma nova perspectiva, um desafio grande, é a presidência de um poder, do poder legislativo, então nós temos que procurar sempre estar fortalecendo o poder legislativo, fortalecendo os deputados no sentido de fomentar o debate na Casa do que é de interesse do Piauí. Então o que nós vamos trabalhar é justamente nesse sentido, para que a gente possa realmente ter um legislativo cada vez mais forte e mais presente na vida do piauiense. Aí, deputado Severo Eulálio, Vitor Costa, que também na contagem regressiva já para assumir a presidência da Assembleia Legislativa, né? Em fevereiro, sai Franzé Silva do comando da mesa diretora e Severo Eulálio assume. Depois de 2 anos de algumas incertezas, né, Nathanael? A gente teve algumas polêmicas aí em voltas dessa eleição dupla que aconteceu na Assembleia Legislativa. O STF teve algumas discussões para saber se essa eleição de fato foi válida ou não, se seria necessária uma nova eleição lá na Alep. Agora, com tudo já resolvido, já é página virada e agora, de fato, o presidente vai ser mesmo o Severo Eulálio. Uma chegada, Nathanael, do MDB de volta à presidência da Alep. Depois de anos que a gente teve o Temístocles Filho presidindo a Casa Legislativa Estadual, agora a gente retorna aí para as mãos do MDB com o Severo Eulálio. Severo Eulálio que tem um perfil um pouco diferente, né? Ele não é um político assim daqueles mais falastrões, ele é muito mais tímido, digamos assim, e aí a gente vai ter essa diferença agora na presidência da Casa, mas que chega com algumas questões a serem resolvidas com certa celeridade, Nathanael. Essa questão da reforma da Alep aí, que se estendeu, os prazos não foram devidamente respeitados e que causam alguns problemas lá dentro da sede da própria Alep. E aí agora o Franzé, passando o bastão para o Severo Eulálio, passa também os problemas. E esse é um deles. Vamos ver como é que fica aí essa resolutividade do novo presidente Severo Eulálio. João Magalhães, depois de um hiato de apenas 2 anos, o MDB está de volta à presidência da Assembleia Legislativa, né? Tivemos vários mandatos de Temístocles Filho. Antes de Temístocles Filho, Kleber Eulálio, pai de Severo Eulálio, também presidiu a Assembleia. E em fevereiro, a volta do MDB ao comando da Casa. Com um perfil muito discreto, né? Severo Eulálio tem essa característica de ser um político discreto. Normalmente a gente não observava ele concedendo muitas entrevistas, falando muito. Ele é sempre mais ali de bastidores. É um tom conciliador, sereno. Acredito que esse, inclusive, vai ser o tom que ele vai utilizar na presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, como você disse, que vai marcar o retorno do MDB ao comando do Parlamento. É, sem dúvida nenhuma, também uma possibilidade, né? Vai levar Severo a ser de certa forma, um jogador mais relevante, ter um certo protagonismo nas discussões sobre 2026. Afinal de contas, o cargo de presidente da Assembleia Legislativa é um dos mais importantes politicamente do Estado. Basta lembrar que quem passou por lá, como você disse, Kleber Eulálio e Temístocles Filho, hoje ocupam cargos que estrategicamente também são muito importantes no xadrez eleitoral. Então é contagem praticamente regressiva, né, Natan? Para que o MDB volte ao retorno da Assembleia e, pelo que a gente tem visto nos bastidores, uma contagem regressiva para muita gente que quer que a Assembleia também troque de comando. É verdade, viu? Há uma insatisfação com algumas ações da atual gestão da mesa diretora. Um dos pontos, o Vitor tocou bem, que é a reforma da Assembleia, né? Que era para ter sido encerrada no final do ano passado, ainda segue parada sem previsão. Ezequiel, o que deve marcar então esses 2 anos, biênio, com Severo Eulálio no comando da Assembleia Legislativa? Eu que deve ser, então, um biênio, né, um comando de Severo Eulálio muito pacífico. Até mesmo quando a gente conversava com ele em outras ocasiões, ele bem pacífico, bem confiante dessa situação, apesar, então, do PSDB ter movido essa ação direta de inconstitucionalidade, não somente da mesa diretora aqui do Piauí, mas também da Paraíba. Ele sempre se manteve ali pacífico sobre essa situação, disse que, apesar de, se fosse acontecer algum tipo de embargo à eleição da mesa diretora, a qual ele foi eleito o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o MDB já estava unificado em um só discurso, de que ele ou o próprio MDB
seria, então, continuaria, né, na presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Então, creio eu que Severo Eulálio vai sim continuar mantendo esse tom apaziguável e, como você bem já ressaltou, outras informações que temos é que há essa expectativa muito grande para que ele, Severo Eulálio, e também a próxima mesa diretora assumam ali o comando da LEP, justamente em razão de insatisfações que vêm circulando, especialmente dos próprios servidores, comissionados e também alguns terceirizados, em razão da gestão do atual presidente da ALEP, que é o deputado estadual Franzé Silva. E a gente destaca ali justamente em razão dessa reforma que vem se perdurando por muitos e muitos meses, e até mesmo um local que não era tão comum assim de ser visto como um local que estava sendo bastante frequentado, né, continua sendo muito frequentado por conta que os deputados não possuem gabinete para que possam receber suas lideranças, as suas bases no interior do Estado, e por conta não somente dessa insatisfação por parte dessas lideranças e também de outros servidores, comissionados, essa expectativa é que Severo Eulálio assuma de forma o quanto antes, né, até mesmo para dar seguimento a determinadas pautas e, claro, especialmente essa tão esperada reforma da Assembleia Legislativa do Piauí, que todos estão esperando justamente para que possa acomodar não somente os parlamentares, mas também a todos que visitam aquele local.